Querido Deus, queria primeiramente agradecer por mais uma aula, mais uma semana abençoada. Estamos reunidos aqui justamente para ter a oportunidade mais uma vez de aprender um pouco mais da palavra. Conceda o esforço para nós aqueles que ainda não puderam vir, que não podem mais vir, tem mais a possibilidade. E por aqueles que podem e futuramente vão aparecer aqui. Conceda-nos sabedoria para aprender a sua palavra da forma correta, com humildade e fé no coração. E conceda-nos humildade para nunca mais julgar outras pessoas ou se julgar-se diferente de alguma forma, a não ser mais um servo. Estamos aqui para aprender a sua palavra, Senhor. Enfim, amém. Bom, pessoal, bom dia. Mais um fim de semana, mais uma aula aí. É estranho falar no microfone, eu nunca fiz isso antes, sim. É bem legal, inclusive. Primeiramente, antes de tudo, eu queria fazer um agradecimento à Glória. Muito obrigado por todo esse tempo. Ela concedeu a gente todo dia, todo fim de semana um banquete aí. Deve dar um trabalhão. Eu imagino que deve dar um trabalhão fazer isso todo sábado de manhã. Então, muito obrigado, Glória. Muito obrigado também ao Sr. Thiago pelo ensinamento, né? Porque, convenhamos, sem a sabedoria que o pastor Thiago tem dado para nós, a gente não estaria aqui hoje, né? Então, realmente é um presente de Deus. Muito obrigado. Muito bem. Para começar hoje, eu queria começar com uma pergunta. Como é que foi a semana de vocês? Foi bem? Foi ruim? Foi cansativo? Foi corrida? E aí? Como é que foi? Todos. Cansativo? Alguém aproveitou o feriado aí? Conheceu, deu uma visitada na família? É bom, às vezes, fazer um churrasco, talvez, chegar em casa. Aproveitou fazer faxina na igreja. Pois é. Recentemente, nesse feriado, eu recebi uma visita. Teve um aniversário também da minha irmã. Recebi uma visita do pessoal da minha família, né? Foi muito legal. Opa! Agora tá melhor? Esse fim de semana eu recebi uma visita dos familiares meus. Teve um aniversário da minha irmã. Ela tá fazendo 3 anos de idade. Meu Deus, quanto tempo! Eu conheci, né, o meu sobrinho. Eu virei tio. Pois é, que vida louca. Então, assim, eu acho muito importante a gente ter esses momentos, a gente valorizar esse tipo de coisa. Quando a gente recebe alguma visita, a gente faz alguma viagem, a gente recebe algum presente, a gente está num momento ali com a família, é uma coisa muito importante. Para a gente colocar o assunto em dia, às vezes a gente visita nossos pais, nossos avós, tios, irmãos, a gente não tem muito contato no meio da semana, por causa da correria, mas é muito importante a gente manter esse contato com a família, né? A gente vê aqueles quadros na parede, a gente vê aquele álbum de fotos antigo, nossos irmãos, se você for pai ou mãe, seus filhos. É uma coisa que realmente preenche o coração da gente, lembrar daqueles momentos felizes, né? Muito bem. Como eu disse para vocês, o meu sobrinho nasceu. Foi uma grande conquista para mim. Eu não sei se eu estou preparado para esse tipo de responsabilidade ainda, mas eu agradeço a Deus que ele veio com saúde, veio perfeito. Isso é tudo que importa, certo? Então é muito importante a gente valorizar esses momentos. Mas a vida não é um mar de rosas. Todo mundo sabe disso. A gente passa por momentos difíceis. A gente passa por situações que a gente não queria passar, né? Às vezes acontecem algumas discussões na família, coisas ruins no trabalho, às vezes discussões no trabalho, né? É uma coisa infelizmente muito comum. Por exemplo, na pandemia teve muitas pessoas que se foram, né, por essa doença. Muito triste que aconteceu. Alguns familiares têm algumas limitações por doenças. É uma coisa muito triste. Infelizmente a vida ela tem os seus altos e baixos, né?
Recentemente também eu perdi um primo muito próximo a mim, quando eu era criança e a gente era melhor amigo. Eu não sou muito extrovertido, né? Eu sou mais amigo, sou mais quieto. E durante a escola, foi ele que estava do meu lado, foi ele que estava ali brincando comigo, né? Quando a gente era criança. Então foi uma coisa muito difícil. E a gente fica se perguntando por que esse tipo de coisa acontece, né? Quando a gente gosta tanto de uma pessoa e ela simplesmente se vai sem aviso prévio. Você não sabe quando que é a última vez que você vai ver sua mãe, a última vez que você vai ver seu pai, o seu filho. Às vezes pode acontecer um acidente. Quando a gente liga a televisão, a gente vê bastante esse tipo de coisa, né? Muita tragédia, muita violência crescendo. Meu avô, ele já foi assaltado 14 vezes em São Paulo, ele é taxista em São Paulo. A gente estava conversando e assim, ele pegou um trauma gigantesco do serviço, do trabalho dele. E realmente a rotina, a semana, ela pode ser muito desgastante, muito corrida, né? Por isso que eu perguntei para vocês como foi a semana de vocês, porque às vezes a gente não está passando por um momento bom, a gente não está passando por um momento difícil, né? Então é muito importante a gente ter uma base sólida, uma fé, que faz a gente seguir em frente, certo? Porque com o passar do tempo, a gente vai percebendo que o desânimo ele vai tomando conta algumas vezes. Nas férias, por exemplo, do primeiro semestre do seminário, eu confesso que em alguns momentos eu tive muito desânimo, muita vontade de pensar assim, caramba, será realmente que é isso? Será que realmente é isso que eu quero? E esse tipo de coisa? Porque nesses momentos que a gente está meio fora dos estudos, né, pode acontecer esse tipo de questionamento. Então, assim, o mundo ele é um lugar muito cruel, convenhamos. Muitas injustiças acontecem, o ser humano ele é muito corruptível, existem pessoas ruins lá fora. Bom, e quando a gente liga a televisão, o que a gente mais vê é esse tipo de coisa. A injustiça, como se as pessoas saíssem impunes por fazer alguma maldade, como se o mundo recompensasse aqueles que praticam a imoralidade. Esse tipo de coisa que a gente tem que lidar todos os dias é uma possibilidade. Quando a gente sai de casa, a gente não sabe se a gente vai voltar. Sofrimento de perder um familiar. Mas a verdade é que todos nós já tivemos momentos difíceis de engolir. Situações que nunca gostaríamos de ter passado. Dias e noites em que o nosso coração pergunta: até quando? Quem aí já nunca fez esse questionamento? Assim, eu sou novo, na verdade eu tenho só 21 anos, mas eu já tive momentos muito difíceis na minha vida, por questões familiares, por questões pessoais também. E não era incomum nessa época, no auge do desespero do ser humano, a gente se encontrar numa madrugada, uma noite, olhando para o teto, pensando se realmente vale a pena tudo isso. Se a nossa luta diária para simplesmente tentar ser alguém realmente valeria a pena num mundo que machuca tanto a gente, num mundo que pode até, às vezes, nos tornar os próprios monstros que a gente jurava que... Enfim. E até quando eu vou ter que aguentar tamanha humilhação? Até quando meus agressores vão triunfar sobre mim? Até quando eu vou lutar em um ringue que eu não tenho chance de vencer? E eu tenho certeza que não importa a sua idade, você já passou por isso. Você já se sentiu sufocado, realmente sentindo que você está lutando uma luta que você não pode vencer. São batalhas internas que são duras demais. Guerras contra um mundo marcado pelo pecado que jamais poderíamos vencer. Onde chegamos ao ponto de lutar não para mudar o mundo, mas para que o mundo não mude a nós mesmos. Mas essa pergunta, até quando, eu acredito que todo mundo aqui tenha feito,
E se eu te contar que ela não é nova? Óbvio, né? É uma pergunta que todo mundo já fez, então seria estranho se ela fosse nova. Mas ela não é nova. Há milhares de anos atrás, um homem fez exatamente essa mesma pergunta. Um que sentiu essa incapacidade e essa dor, que eu acredito que seja o pior sentimento que existe, que é a incapacidade. Você se sentir incapaz de mudar o ambiente ao seu redor. Como se você realmente estivesse sendo sufocado pela realidade que te força a suportar esse tipo de coisa. Né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, um servo do Senhor. Vamos falar de Salmos. Que surpresa, vamos falar de Salmos, dessa vez o Salmos 13. A pregação é sobre isso. Um homem que nutria um amor profundo e verdadeiro com Deus, mas que também conheceu o sofrimento. Davi, ele foi perseguido, foi ameaçado e traído. E durante anos ele viveu fugindo, se escondendo em cavernas, se escondendo para ele não ser morto, né? Sendo caçado justamente por aqueles que deveriam protegê-lo, como o rei Saul. Então, o Davi, ele escreveu esse salmo em um momento muito difícil. Assim como nós, ele também clamou ao Senhor: até quando? Até quando? Tamanho sofrimento vai estar na minha vida? Até quando essas coisas vão durar? E no silêncio aparente de Deus, a gente começa a pensar: caramba, será que tem alguém ouvindo do outro lado? E foi um desses momentos que Davi fez uma pergunta que muitos de nós também já fizemos. Tomado por uma profunda angústia, ele clamou. Pastor, eu vou te dar um pouquinho de trabalho agora. Se você puder colocar os Salmos 13, do 1 ao 6. O pessoal já está aqui. Muito bem. Vocês podem me pôr. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos para que eu não morra ao sono da morte, para que não diga ao meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijo o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi, ele estava nesse momento enfrentando uma batalha intensa. Uma que ele já estava cansado demais para lutar. E a sua frustração alcança o ápice de questionar até quando. E tamanha angústia pode ser um pouco familiar. Eu gosto muito desse salmo, porque ele consegue ser aplicável na nossa vida de uma maneira muito simples. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo conhece essa dor. Todo mundo conhece esse sentimento de incapacidade, de injustiça e de cansaço. Então a gente pode trazer isso para a nossa realidade. No dia a dia, que as coisas parecem cada vez mais difíceis, dentro e fora de casa. E nas noites que passamos no silêncio, nos perguntando a mesma coisa. Quantas vezes escolhemos mantermos firmes na palavra, apesar das dificuldades? E quando escolhemos, quanto tempo isso realmente dura? É muito interessante essa frase no dia de hoje, né? Porque a gente vê aí muitas cadeiras vazias, infelizmente, é uma tristeza. Mas a fé, o chamado, ele acontece, ele é presente, a gente pode responder a ele, mas quanto tempo isso vai dar? Eu falo por mim mesmo, posso falar para outras pessoas, mas eu já caí várias vezes, eu já me afastei várias vezes. Isso não é uma coisa que eu me orgulho, mas sempre que
a gente acha que está firme, a gente acha que está realmente seguindo e toma aquilo para si, quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo uma coisa que a gente afirma que é eterna realmente dura, certo? Então Davi, ele basicamente está dizendo: Senhor, por que tu não me ouves? Parece que o Senhor se afastou de mim. E mesmo na sua dor, Davi não abandona a sua fé em Deus. Ele continua falando com Deus. E isso diz muito sobre a fé pura e precisa que a gente precisa ter. Né? Nos momentos de dificuldade, eu acredito que o sofrimento é o que realmente nos conecta com Deus. Né? Nos momentos de fraqueza, nos momentos de dor, nos momentos que você está mais fragilizado, eu acho que é nesses momentos que Deus realmente ele tem uma conexão maior com a gente. Né? Muita gente gosta de falar: eu estou com a vida feia, estou ganhando muito dinheiro, eu estou numa empresa muito boa, eu terminei a faculdade, estou numa faculdade muito boa, graças a Deus, Deus é muito bom, muito fácil para isso. Mas quando você perde tudo, quando você está no fundo do poço, quando você, por exemplo, você é demitido, ou quando você briga com alguém que você gosta muito, ou alguma pessoa que você gosta morre, nesses momentos você poderia falar graças a Deus? Seria interessante falar esse tipo de coisa? Meio contraditório, na verdade, você falar: graças a Deus que eu estou numa dificuldade imensa, graças a Deus que eu estou sofrendo. É muito difícil falar isso. O que é a verdadeira fé? É só você glorificar a Deus, agradecer e seguir os mandamentos dele quando tudo é muito fácil, ou quando as coisas são inconvenientes? É muito fácil, é muito interessante esse pensamento. A fé verdadeira não é apenas a motivação inicial do chamado do Espírito Santo, nem o que dizemos ou ouvimos. A fé e a fidelidade verdadeira é mostrada através daquilo que escolhemos fazer em momentos difíceis, como esse. E quando escolhemos permanecer firmes diante de Deus, ou nos afastamos para longe dele. E Davi, ele não se afasta do Senhor. Ele ora, ele clama, ele pede: olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Aqui a gente vê 3 pedidos simples, que a princípio a gente não pode dar muita importância, mas cada um deles tem um significado muito profundo. Olha para mim, responde, ilumina os meus olhos. Aqui eu estou usando uma tradução diferente, tá? Mas é a mesma passagem. O Davi, ele sabe que se Deus não agir, ele não tem força para continuar. E a gente sabe disso. Ele teme desanimar completamente. Ele teme que seus inimigos triunfem. Ele teme que a esperança morra dentro de si. Mas mesmo em meio ao desespero, Davi ainda tem fé no Senhor. E por isso a esperança floresce mais uma vez. Nos últimos versículos temos: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque tem me feito muito bem. Aqui a gente consegue observar uma absoluta transformação, na qual a pergunta: até quando? Se torna um eu confio na tua misericórdia. A gente teria esse tipo de fé? A gente teria a fé de, no momento mais difícil das nossas vidas, orar para o Senhor e dizer: eu confio em Ti? Eu não tive essa fé. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu tinha acabado de sair da escola, e acho que muita gente aqui já passou por isso, ou quem não passou ainda vai passar. A gente fica meio perdido. A gente não sabe se a gente vai fazer faculdade, a gente não sabe se a gente vai trabalhar, a gente não sabe exatamente o que fazer nessas horas. E eu me encontrei num momento muito complicado em relação a, convenhamos, depressão. Eu acho que todo mundo já conheceu alguém que já teve esse tipo de problema. Não é uma coisa simples. E nessas horas, infelizmente, o que eu fiz foi a coisa
mais impensável se fazer nesse momento, que seria justamente blasfemar. Foi um momento muito baixo da minha vida, que eu culpava Deus por tudo de ruim que estava acontecendo na minha família, na minha vida, que não é justo. Não é justo porque o que eu fiz para merecer isso? Só estou vivendo a minha vida? Só estou tentando ser alguém? Sou só um cara de 18 anos que nem saiu para o mundo ainda? Por que está tudo tão difícil? Por que é tão caro comprar um carro? Por que é tão caro comprar uma casa? Por que é tão caro, difícil achar um emprego? Por que é tão difícil entrar numa faculdade? Porque eu, logo na minha vez, foi um momento muito baixo na minha vida. Eu perdi muita gente que eu gostava também. E eu não fui forte, eu não tive fé. Foi um momento em que eu não fui como Davi, eu não tive fé pura. Muito pelo contrário. Na minha vergonha, no meu momento mais baixo, eu blasfemei contra Deus. E isso foi uma das maiores vergonhas que eu tenho de admitir na minha vida. Mas Davi, ele não fez isso. Eu acho que a gente devia aprender um pouco sobre isso, né? Porque é muito fácil a gente agradecer a Deus quando a gente está em família, a gente dá aquele sorriso bobo quando a gente vê uma foto de família na estante da casa da nossa mãe. É muito fácil. Enfim. É muito difícil a gente olhar para dentro de si quando estamos passando por um dia difícil, quando recebemos uma notícia ruim, ou quando sentimos o peso de um mundo que nos machuca, que nos trai e nos torna distantes. É normal que pensamos até quando? Até quando meus inimigos brindarão a minha derrota? Quando é que eu vou ver a glória do Filho de Deus e por que isso está acontecendo comigo? Muito familiar, inclusive, né? Porque isso fala muito mais sobre mim. Na verdade, aqui eu estava realmente colocando meu coração nessa pregação. Eu não sou muito bom com palavras, mas eu realmente coloquei tudo de mim em cada frase dessa pregação. Porém, nesses momentos, lembre-se de uma coisa. O pastor poderia colocar Romanos 8:1, por gentileza. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque é necessário que a gente se lembre do amor da aliança. O amor que não abandona o seu povo. A gente pode estar no pior momento da nossa vida. A gente pode estar passando por um dia difícil. Mas Deus, ele não abandona o seu povo. Ele nunca abandonou e ele nunca vai abandonar. Davi, mesmo naquela situação desesperadora que se encontrava, lembra de algo essencial. Mesmo quando Deus parece silencioso, ele continua fiel. E séculos depois, uma outra figura muito conhecida passou por uma coisa parecida e experienciando um sofrimento muito mais profundo. Aqui temos, talvez vocês conheçam, talvez não conheçam, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui a gente está falando de Mateus 27:46. Naquele momento, Davi estava passando por um momento muito difícil, estava sendo caçado e seria morto. Aqui, nesse outro momento, Jesus ele carregava o pecado de toda a humanidade, do mundo inteiro. Então, no terceiro dia, depois da crucificação, Jesus Cristo ele ressuscitou. E ele permaneceu fiel até o fim. Isso significa que, mesmo quando a nossa alma procura respostas e clama em angústia, até quando? Saiba no seu coração que o Filho de Deus te salvou. E a cruz, ela não é o fim. Jesus, ele carregou o pecado da humanidade. E foi o sacrifício perfeito. No terceiro dia, ele ressuscitou. A cruz, ela não é o fim. Ela nunca foi o fim. No Salmo 13,
nos ensina que a fé não é ausência de perguntas, mas é continuar confiando em Deus mesmo quando ainda perguntamos até quando. Davi começa perguntando se Deus esqueceu, mas termina lembrando que Deus jamais esquece a sua aliança. Por isso, Cristo, que venceu na cruz, que derrotou o pecado, restaurou a esperança, sofreu no nosso lugar e foi sacrificado para que você não seja condenado, mas seja salvo no reino eterno de Deus. Nos momentos de fraqueza, quando a esperança e as forças estão desaparecendo, tenham coragem. E lembre-se daquele que uma vez falou. João 16:33. Pastor, por favor. Podem ler, por favor. 33? 33, isso. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai pelas aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero que toda vez que eu, você ou qualquer uma pessoa que você conheça esteja passando por esse tipo de situação, lembre-se disso aqui. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. Ele conhece o seu sofrimento, ele conhece a sua dor. Ele carregou isso até a cruz e ela não foi o fim. No terceiro dia ele ressuscitou. Essa pregação ela foi muito especial para mim, porque de alguma forma eu consegui voltar um pouco no tempo, naquela época que eu tinha acabado de sair da escola, e eu consegui me expressar de um jeito que eu não tinha conseguido antes, que eu não conseguia antes. Então, eu acredito que isso é o que nos torna firmes, apesar das dificuldades. Bom, acho que é isso. Eu não sou muito bom com palavras, perdão, peço perdão mais uma vez, mas eu espero ter conseguido passar um pouco da mensagem que eu tinha pensado quando eu escrevi essa pregação. É isso. Vamos orar agora para finalizar? Senhor, muito obrigado por mais um dia, pela oportunidade. Eu agradeço por tudo aquilo que o Senhor me deu, tudo aquilo que o Senhor tirou. O Senhor é o Senhor do universo e Deus do tempo. Tudo é o seu tempo, Senhor. Cada sofrimento, cada bênção, cada lágrima, cada sorriso, tudo esteve nos seus planos. E se tudo aconteceu, foi por um motivo, para que a gente esteja aqui hoje reunidos, para aprender todos os dias, todas as semanas, um pouco mais da sua palavra e da verdade. Eu peço, Senhor, por favor, que toque o coração daqueles que não puderam vir hoje, daqueles que se afastaram, tragam de volta mais uma vez, para que eles voltem para Cristo, para um lugar que eles consigam conforto, para que seus rostos cansados sejam confrontados e que mais uma vez eles estejam seguindo os seus ensinamentos. É isso que eu te peço, meu Deus. Obrigado. Amém.